Graça e paz. Graça e paz. Ainda de pé, levante a sua mão. Jesus, nós te adoramos aqui. Obrigado, Jesus, pela tua presença. Obrigado por tudo que o Senhor está fazendo e vai fazer aqui no nosso meio. Obrigado por esse mover. Jesus, se tem alguém enfermo agora, Senhor, vai tocando agora com cura. Vai tocando agora com cura agora, Senhor, o corpo. Tudo aquilo, Senhor, que tem incomodado a tua filha. Tudo aquilo que tem incomodado o teu filho, Senhor, toda dor, todo inchaço, toda inflamação, toda infecção, caia por terra agora, em nome de Jesus, Senhor. La turbia você, em nome de Jesus agora, Espírito Santo. Nós declaramos agora cura, Senhor, sobre o enfermo. Nenhum enfermo, Senhor, no meio desse ambiente, no meio dessa glória. Nós declaramos, Senhor, o teu senhorio nesse lugar. Obrigado pela tua presença, obrigado pela tua chamada sobre nós, obrigado pela liberdade que nós temos do teu Espírito Santo, obrigado por cada família representada aqui nessa noite, Senhor. Nós somos gratos, Pai, toda a honra, toda a glória, toda a adoração seja dada a ti, Senhor. Tu és digno de toda a nossa adoração. Aleluia. Em nome de Jesus. Você pode dar uma glória a Deus e aplaudir mais uma vez o Senhor? Meu Deus. Uau. Agora tá em casa, mano. Eita, olha aí, varão. Privilégio. Você pode sentar em nome de Jesus. Irmãos, eu estou constrangido aqui da maneira que a gente foi recebido nessa casa. Pastor Adalto, pastora Soraya, o Gilson, o Mateus, o Samuelzinho, todo mundo. Vocês são muito queridos, pastor. Estou muito privilegiado de estar aqui nessa noite com vocês, viu? E para mim, eu falava para o Wesley ali, os meninos estão muito alinhados. Eu estava aqui só recebendo a palavra de Deus. Jesus já falou tanto comigo nessa vigília. E eu sei que Ele tem alguma coisa a mais para fazer. Quem conhece aqui Bertioga, litoral norte de São Paulo? Ah, tem uma galera que já foi para lá. Terra boa, viu, irmão? O dia que você estiver aí de boa, pegar um dia de férias, vai para o litoral norte de São Paulo, próximo ali de São Sebastião, no meio entre São Sebastião e Guarujá, tem uma cidade chama Bertioga, que é a nossa cidade. Jesus está fazendo alguma coisa diferente lá naquele lugar, como eu sei que Ele está fazendo aqui nesse lugar também. Aleluia. Pastor Adalto já esteve lá, pastora Soraya, uma grande surpresa para nós, poder conhecer os nossos irmãos. Trago um abraço da igreja, da Rocha Church, que eu sou pastor. Trago um abraço da minha família, Fabiana, Felipe, Isaac, Rafaela, ficaram lá, tem vigília lá também. Saí de fininho para ninguém saber que eu estava aqui. Depois a gente postou que estava em Brasília, o pessoal, pô, pastor, que vigília é essa aí? Fica na vigília nossa aí, eu estou em outra vigília. Eu tenho um filho de 29 anos. Eu não entendi essa cara para mim. Não fica fazendo conta, não. Eu tenho um filho de 29 anos, o meu mais velho, é casado há 2 anos, o Felipe, dentista, casado com uma mulher de Deus, uma moça de Deus da nossa igreja, a Tainá. Tenho a Rafaela de 18, minha menininha, minha princesa, esses dias já está tirando carta, pastor. Meu Deus, como o tempo passa rápido. E tenho o Isaac, que é a raspinha do tacho, de 13 anos, meu pequeno, profeta do Senhor na nossa casa, fala pouco, conversa pouco, mas quando ele libera a palavra, a gente se cala e Deus usa muito a vida dele. Irmãos, eu estou com uma palavra no meu coração, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Abacuque, capítulo 3. Eu vou falar a tua história, eu vou falar a tua vida, eu vou falar a vida dessa igreja, é a nossa história, é a nossa vida. Abacuque, capítulo 3, a partir do versículo 2, diz assim a palavra do Senhor. Profeta menor, tem Sofonias, tem Naum, ali pertinho, Miqueias. Abacuque, capítulo 3, versículo de número 2, um livro bem pequeno,
mas diz o seguinte: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Deus, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. A tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Eu vou ler novamente. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no discurso dos dias, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Obrigado, Jesus. Tua palavra está diante de nós, aberta. Obrigado por essa vigília, por esse tempo, por cada família representada aqui. Nós te adoramos e nós te reconhecemos nessa noite, nessa madrugada, que o Senhor é Deus e não há outro, em nome de Jesus, amém. Quem crê e concorda, diga glória a Deus. Irmãos, o maior evangelista que o mundo já viu se chamou Billy Graham. Billy Graham morreu em 2018, ele ia completar 100 anos em maio de 2018, e quando Billy Graham estava para morrer, alguns jovens pastores estavam reunidos num hotel nos Estados Unidos, para transicionar uma missão, que era uma missão chamada The Call, que depois virou Descend, que muita gente ouviu falar aqui no nosso país, encheu estádios, muita coisa aconteceu, muitas pessoas estavam reunidas aqui em Brasília, em São Paulo, 2 estádios, e nós estávamos envolvidos nesse Descend desde a primeira reunião. Quando Billy Graham morreu, havia uma profecia. Então preste atenção no que eu vou falar. Eu vou ser breve, mas eu quero que você preste atenção, porque essa é a história da nossa igreja, essa é a história dessa igreja. Quando Billy Graham morre, antes de Billy Graham morrer, havia uma profecia de um homem chamado Bob Jones, que quando Billy Graham morresse, a capa evangelística que Billy Graham carregava não ia cair sobre um outro homem, ia cair sobre toda uma geração. Ou seja, Billy Graham foi o maior evangelista vivo, o maior evangelista que o mundo já viu. Por quê? Porque Billy Graham, ele, através das ministrações dele, ele ganhou mais de 250 milhões de pessoas. Mais de 250 milhões de pessoas vieram para Jesus através da pregação de Billy Graham. Num tempo que não tinha celulares, não tinham computadores, esse homem lotava estádios em plena Guerra Fria entre Estados Unidos e a antiga União Soviética. Ele lotou com 70 mil pessoas da União Soviética, soviéticos que estavam lá para ouvir falar sobre Jesus. Então esse era Billy Graham, um homem que aconselhou os 8 últimos presidentes dos Estados Unidos, um homem influente, um homem relevante na sociedade, e ele carregava realmente algo que todo mundo sabia, que ele tinha algo diferente. Ele tinha um manto de evangelismo sobre ele. A pregação dele era simples, ele pregava sobre Jesus, e milhares e milhares de pessoas vinham até a frente para receber Jesus como Senhor e Salvador. Mas a profecia de Bob Jones, um homem avalizado nos Estados Unidos, um profeta do Senhor, dizia o seguinte, que quando Billy Graham morresse, a capa evangelística que Billy Graham carregava não ia cair sobre um outro homem, ia cair sobre toda uma geração. Aí eu queria uns 50 canela comigo aqui. Você não está com sono não, né? Diga glória a Deus. A capa não ia cair sobre um outro homem, a capa ia cair sobre toda uma geração. E foi essa geração que Jesus escolheu para viver esse tempo. Você sabia que a última pandemia que aconteceu foi em 1918, a gripe espanhola, que também arrebatou o mundo inteiro? Algo global que tinha acontecido. A nossa geração nunca viveu algo global. A última guerra global, né? Segunda Guerra Mundial aconteceu e terminou em 1945. Então a nossa geração não tinha ainda ouvido falar, passado por uma experiência como essa que nós estamos passando, por exemplo, de uma pandemia. Agora, antes da pandemia acontecer, nós estávamos ouvindo muitos homens de Deus da nossa nação pregando sobre profecias de um avivamento. Eu estive no Descend de 2019 nos Estados Unidos, e poucos brasileiros estavam fazendo uma grande diferença num estádio com 70 mil pessoas, porque as pessoas olhavam para nós e diziam o seguinte: brasileiros,
Vocês estão preparados para conduzir a igreja do Senhor Jesus na terra antes do último avivamento, antes da volta do Cordeiro? Era o que nós ouvíamos, irmãos. Brasileiros, o fogo de vocês está organizado, porque fogo nós sempre tivemos nas nossas reuniões. Agora, o que os gringos queriam saber é se o fogo da igreja brasileira, porque eles acreditam que a tocha do avivamento está nas mãos da igreja brasileira, e eu creio nisso. O fogo da igreja brasileira está nas nossas mãos. O fogo da igreja mundial, a esperança da igreja mundial está na igreja brasileira. E eles diziam isso: vocês estão prontos para conduzir a igreja no mundo, no último avivamento antes da volta do Senhor? E nós dizíamos: sim, nós estamos. Em 2020, em fevereiro, teve descende aqui no Brasil. Nós levantamos os nossos sapatos e dissemos para o Senhor: envia-nos, Senhor. Descende, ó envio, equibalo, envio violento. Envia o teu povo, envia missionários para as nações. Só que depois de 15 dias, Jesus nos enviou sim para dentro das nossas casas. Começou a pandemia. Por quê? Porque o avivamento que vai chegar, irmãos, está chegando. Ele não virá de um homem, ele virá das famílias. É por isso que Jesus colocou todo mundo dentro de casa. Eu não estou falando que o vírus é de Deus ou que o vírus é do diabo. Eu estou dizendo que Deus não desperdiça nenhuma dor. E todo momento difícil que a gente passa, e todo momento de dor que a gente passa, Jesus é especialista em aproveitar aquele momento de luta, de dificuldade, de dor, para mudar algumas coisas e imprimir na nossa vida o caráter dele. Irmãos, quando nós estamos vivendo um tempo de alegria, um tempo de festa, um tempo de bonança, de descanso, é para você desfrutar. Mas quando nós crescemos no Evangelho e no Reino de Deus, quando nós estamos colocando em prática a nossa fé. É por isso que a nossa fé precisa ser uma fé prática. A nossa fé não pode ser uma fé teórica. A nossa fé precisa ser uma fé prática. E Deus empurrou todo mundo para dentro das suas casas. Todo mundo para dentro das suas casas. O texto que nós lemos aqui em Abacuque capítulo 3 diz o seguinte: faz de novo, Senhor. Faz outra vez. Faz mais uma vez. Eu não sei quanto tempo você tem de evangelho, eu não sei quanto tempo você é convertido. Eu não sei o que você já viu Jesus fazendo. Eu não sei quais foram os milagres que você presenciou. Mas eu quero dizer uma coisa, eu quero ser profeta nessa vigília. Jesus está prestes a fazer alguma coisa nova de novo. Não, você precisa entender o que eu falei. Jesus está prestes a fazer algumas coisas novas de novo. A última pandemia que aconteceu mundial foi em 1918, nasce Billy Graham, porque ele morreu em 2018, 100 anos ele ia completar. Todas as vezes que o mundo passa por um estreito, que o mundo passa por momentos difíceis, escute, o que nós estamos passando ainda já está acabando, mas o que o mundo estava passando e ainda está passando, é algo que não aconteceu só aqui, nessa cidade, em Brasília ou no nosso país, é algo que está acontecendo de forma global. E nós estávamos olhando, preste atenção, vem comigo aqui, irmão. E nós estávamos olhando para o efeito de um avivamento. Qual é o efeito de um avivamento? Bares fechando, igrejas abrindo, biqueiras fechando, multidões chegando para Cristo. As nossas preocupações, pastores, não serão mais quando nós teremos dinheiro para comprar um ar-condicionado. Será aonde nós vamos colocar tantas pessoas? Não existe um galpão tão grande nessa cidade. A nossa preocupação vai começar a mudar, mas o efeito de um avivamento, que nós acreditamos que são milhares de pessoas vindo para Jesus, homens com o coração endurecidos, se rendendo ao Senhor, pessoas que não queriam saber de Deus, de repente perguntam para nós: quando vai ter culto na tua igreja? Algumas coisas diferentes começam a acontecer. Agora, olha que coisa interessante, querido. Nós estávamos de olho no efeito de um avivamento. Mas e a causa do avivamento? Qual é? Porque antes do efeito de qualquer coisa na nossa vida, existe uma causa. E a causa de um avivamento é uma pandemia como essa.
Olha para a história da igreja. Sempre depois de grandes eventos, de catástrofes, de guerras, de pandemias, Deus levantava um mover poderoso. Sempre depois de guerras, de momentos difíceis da humanidade, Deus sempre levantou uma igreja poderosa. Irmãos, quando Billy Graham tinha 10 anos de idade, ele foi fazer uma excursão com a escola para a Inglaterra, para visitar a casa de John Wesley. John Wesley é o fundador do metodismo. E a casa dele virou um museu. E a casa dele, do lado da cama dele, tem duas marcas de joelhos, porque ele ajoelhava sempre no mesmo lugar. E ali ficou 2 marcas dos joelhos de John Wesley. Um homem que orava pelo menos 4 horas por dia de joelhos exatamente naquele lugar. E a casa dele virou um museu. Billy Graham tinha 10 anos de idade. Eles estão fazendo uma excursão dentro dessa casa. Eles estão saindo. As crianças vão para o ônibus. Todas entram no ônibus. De repente a professora sente falta de um aluno. Cadê o Billy? Aonde está o Billy? E ela volta para dentro da casa de John Wesley. Quando ela olha, tinha uma cerquinha que separava a cama e as marcas de joelho de John Wesley no chão. Tinha uma cerquinha, o Billy tinha pulado. Billy Graham, com 10 anos de idade, o maior evangelista que o mundo já viu. Ele tinha pulado do outro lado da cerquinha. Ele tinha ajoelhado exatamente no lugar onde John Wesley ajoelhava. E ele estava fazendo uma oração. E qual era a oração de Billy Graham? Isso está em livros, querido. A oração de Billy Graham era o seguinte: faz de novo. Faz outra vez. Faz mais uma vez, Senhor. Assim como o Senhor usou esse homem, o Senhor pode me usar. Com 10 anos de idade, ele pediu algo novo para Deus e recebeu. O meu Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que Ele fez na vida de um homem no passado, Ele pode fazer na vida de um homem ainda hoje. Deus continua levantando aqueles que têm um coração contrito na sua presença. Aonde estão os disponíveis? Aonde estão os dispostos? Querido, tem muita gente que tem qualificação, mas a maioria dos qualificados não se levantam para servir a Deus. E aí, porque os qualificados não querem servir a Deus, porque não tem tempo para servir a Deus, quem Deus está levantando? Não os que sabem mais, mas os que têm mais fome e sede da tua presença. Quem Deus está levantando? Os improváveis, os canhotos, aqueles que não têm. Davi, querido, preste atenção. Deus não queria levantar Davi. Deus tinha levantado Saul. Saul era o ungido de Deus. Mas porque Saul mudou o coração no meio do caminho. E todas as vezes que um homem de Deus, que é levantado por Deus, muda o seu coração no meio do caminho, Deus nunca tem o plano B, Deus só tem o plano A. Mas se o plano A não quiser mais servir a Deus, como no início, se o plano A, que é você, não quiser servir a Deus, mas como no início, Deus levanta outro no nosso lugar. E porque Saul mudou o coração no meio do caminho, Deus teve que procurar um coração. O tipo de rei da época era como Saul: estatura de rei, pinta de rei, jeito de rei, altura de rei. Mas agora Jesus está transicionando, Deus está transicionando. E agora quem Deus vai procurar? Deus vai procurar um menino atrás das malhadas, que não tem pinta de rei, mas tem um coração de rei. Eu vejo nas nossas igrejas Deus levantando improváveis, meninos, meninas, cheias do Espírito Santo. Querido, sabe quantos anos a maioria dos discípulos de Jesus tinham? Pedro era o mais velho, contemporâneo de Jesus, mas a maioria tinha 16, 17, 18 anos. E eles foram chamados nesse momento, porque eles sabiam mais. Irmãos, aos olhos humanos o time de Jesus era muito fraco, mas aos olhos de Deus era o mais forte. Aos olhos humanos eu montaria um time melhor do que o de Jesus. Eu pegaria o mais forte, o que sabe mais, o mais preparado, o mais estudado, o mais instruído. Mas Jesus olhou o coração daqueles homens.
Deus olhou o coração, porque Deus está procurando corações. Irmãos, preste atenção, eu não conheço os meus pais biológicos. Tem um improvável aqui falando com você. Eu não sei quem são os meus pais biológicos. Eu fui tirado de um lugar horrível por um casal de senhores. Eles me resgataram desse lugar horrível. E com 19 anos eu me converto ao Senhor. Eu tenho 46 hoje. Com 19 anos eu me converto ao Senhor. E quando eu me converto ao Senhor, eu resgato os meus pais adotivos para Cristo. Até a morte deles, eles foram diáconos da igreja que eu sou pastor até hoje. Meu pai foi para o Senhor agora em fevereiro desse ano, com 82 anos. Ele brigava para ser escalado e ficar de pé nos cultos, quando os cultos estavam acontecendo. Eu não conhecia os meus pais biológicos, mas quando eu fiquei sabendo da minha história, eu falei para minha mãe e para o meu pai: eu amo vocês agora 2 vezes, por saber o que vocês fizeram por mim, por saber de onde vocês me tiraram, e por saber que a minha história é uma história de redenção, porque vocês me resgataram de um lugar horrível, e eu resgatei vocês também de um lugar horrível, porque quem não tem Jesus está num lugar horrível. Sabe, irmãos, a nossa vida passa muito rápido. Eu não sei quanto tempo você tem de cristianismo, quanto tempo você conhece Jesus, mas a obra é urgente, e Deus está levantando agora, porque está prestes, escute o que eu estou falando, e você vai lembrar dessa vigília nesse dia 30, daqui a algum tempo, daqui a alguns meses, daqui a alguns anos. Está prestes a acontecer algo explosivo na humanidade, e tem a ver com a volta do Senhor Jesus. E quem vai viver esse mover? Quem estiver preparado no Senhor para viver esse mover. Lucas 17, repita comigo: eu preciso responder ao chamado de Deus. Escute, não importa as nossas ações, importem as nossas reações. O que importa são as nossas reações. O dia que o pastor Adalto e a pastora Soraya forem na minha casa, e eu souber o dia que eles vão chegar, eu vou preparar o lavabo, vou ver se o cachorro não fez cocô na sala, eu vou preparar uma mesa bacana, porque as minhas ações eu posso programar, mas as minhas reações não, e esse sou eu. Se te xingam no trânsito, qual é a tua reação? Esse é você. Então não importa as nossas ações, importam as nossas reações. Deus está preocupado com as nossas reações, e a maioria das vezes as nossas reações são horríveis. E é aí que Deus quer tratar, respostas. Lucas 17, 10 leprosos estão com a mesma doença, estão precisando da mesma cura, da mesma intervenção divina. Jesus está passando por Samaria e pela Galileia. A Bíblia diz que quando aqueles leprosos avistam Jesus, eles gritam: Jesus, tem compaixão de nós. Jesus, cura-nos. Jesus não impõe as mãos sobre eles, não faz uma oração forte sobre eles. Jesus não ora por cura sobre eles. Jesus dá uma ordem. Qual é a ordem de Jesus? Vão até os sacerdotes. Espera aí, tem alguma coisa errada. Não bate, irmãos. Jesus está dizendo o seguinte: vão até os sacerdotes. Quem poderia testificar a cura sobre os leprosos? Só um sacerdote. O sacerdote era a vigilância sanitária da época. Para alguém que era leproso e está curado, a primeira coisa para voltar a viver em sociedade era ir até um sacerdote, para o sacerdote examinar e falar: ok, você está pronto para voltar a fazer as suas habilidades, fazer as suas coisas na sociedade. Então Jesus está dizendo o seguinte para eles: vão até os sacerdotes. Eu acho que eles pensaram o seguinte, porque eu pensaria isso: espera aí, Jesus, você não entendeu, a gente ficou sabendo que o Senhor é o homem da cura. Então eu preciso de cura sobre o meu corpo, sobre o meu físico. Eu estou olhando agora para o meu corpo e eu estou vendo as lepras. E eu estou pedindo, nós estamos pedindo para o Senhor: cura-nos. E Jesus fala para eles: vai até o sacerdote. Jesus, cura-nos, por favor, ninguém liga para nós. Nós somos malditos para a sociedade. Mas Jesus está olhando para aqueles homens e está dizendo: vão até o sacerdote.
Ah, eu queria 50 canela comigo aqui nessa vigília. Sabe o que acontece, irmãos? A Bíblia diz que indo eles foram curados. Jesus impôs as mãos sobre eles. Jesus deu uma palavra de ordem. Então é hora de responder. Não é hora de questionar. Não, mas eu estou acostumado a ser desse jeito. Não. Jesus, irmãos, Jesus é multifaceta. Por isso que os anjos lá em Isaías diz que eles olham para o trono e diz, ele é santo. Eles não dizem santo para Jesus. Eles dizem santo um para o outro. Eles olham para o trono e dizem, ele é santo. Aí o outro olha e fala, ele é santo. Aí o outro olha e fala, não, ele é santo. Por quê? Porque a cada momento que eles estão vendo Jesus, Jesus está com uma forma mais deslumbrante, mais poderosa, mais diferente. Ele é santo, não, ele é santo. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de novidade de vida. Então escuta, guarda isso, a primeira coisa no teu coração, ele não fará do jeito que você está acostumado. E que você e eu possamos estar abertos para o novo de Deus. E geralmente o novo de Deus não fere as sagradas escrituras. Tem muita gente achando que o novo é novo e tudo pode. Não! O novo é novo, mas o novo de Deus não fere as escrituras de Deus. O fio de ouro que permeia a palavra de Deus de Gênesis, Apocalipse está lá, a doutrina é a mesma, mas a revelação é progressiva. É impossível você saber menos de Jesus hoje do que você sabia ontem. Por quê? Porque a doutrina é a mesma, mas a revelação é progressiva. A revelação vai aumentando a cada dia. Você busca Jesus, Ele se revela a você. Amanhã tem coisas novas para nós. É por isso que a busca é incessante e tem a ver com reações e respostas nossas. Aqueles homens não questionaram Jesus. Eles poderiam perceber e achar que o que Jesus estava falando era estranho, mas eles decidiram obedecer. E indo, eles foram curados. Ou seja, na resposta que eles deram a respeito do que Jesus mandou eles fazerem, eles viram o resultado do que é o poder de Deus. E quando eles estavam indo, eles foram curados. Agora, irmãos, olha a ação de fé, porque a nossa fé precisa ser prática. Olha a atitude de fé, porque mesmo que você não entenda algumas coisas que Deus está mandando você fazer, mas se você tem a paz que é o árbitro no nosso coração, faça, porque indo, dando passos de fé, descortinando o que Deus está te mostrando, é que você vai viver as coisas novas do Senhor. Segura aí Lucas 17, Gênesis capítulo 12, nasce Israel, é o Lech Lechá, os judeus falam. Nasce Israel em Gênesis 12. Como nasce Israel? Chamado de Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Olha a proposta de Deus: solta tudo que você tem na mão para não pegar nada. Solta tudo que você ama e ajudou a construir para não pegar nada. Topa, Abraão. É assim, irmão. Quer viver um romper? Solta o que é de Deus para pegar o que é de Deus. Todas as vezes que eu vivi romperes poderosos na minha vida, foram lerlerrar, não é só uma saída. Abraão não está somente saindo da terra, ele está acreditando no que Deus está falando. Porque Deus está falando o seguinte: ó, eu não vou mostrar. Enquanto você caminha, eu vou descortinando na tua frente, e você vai saber o meu propósito. Isso é fé. Nessa jornada de fé que nós estamos. Será que tem alguém me entendendo? Diga glória a Deus aí no teu lugar. Agora olha só, irmãos, Abraão foi chamado para sair da terra dele. E Abraão era próspero, era rico, era bendito do Senhor, tinha promessa, mas Deus não mostra. Querido, se eu viesse de carro para Brasília, eu ia andar aproximadamente 1.200 quilômetros de carro. Só que o farol do meu carro ilumina só 30 metros.
mas de 30 em 30 metros, o meu caminho ia ser iluminado e eu ia andar 1.200 quilômetros. Assim é o Senhor, Ele não mostra tudo, mas Ele quer ver os seus passos de fé, para que Ele possa fazer o que Ele quer fazer na sua vida. Não adianta, irmão, o nosso Deus, Ele tem um modus operandi, faz parte do caráter do Senhor. Ele não mostra tudo, até porque se Ele mostrar tudo, a gente recua. Se Ele mostrar as lutas, os levantes, as traições, a gente recua. Então Ele não mostra. Ele fala para nós o que? Lech lechá, saia para você mesmo, é isso que quer dizer. Enquanto você se descobre Fred, você descobre mais de você e descobre mais quem eu sou. Cada vez que você acredita no que eu falo, mesmo sem você ver nada na sua frente, você vai descobrir o meu poder e vai descobrir mais quem eu sou. Irmãos, tem uma piscina na minha casa. Se eu estou dentro da piscina e a minha esposa, ela pega um secador de cabelo com uma extensão longa e joga o secador de cabelo dentro da piscina, o que vai acontecer comigo? Eu vou tomar um choque. Só que se eu estiver em cima de um pneu de caminhão e ela colocar o secador de cabelo do lado do pneu de caminhão, o que acontece comigo? Nada. Por quê? Porque a água é condutora de energia. A borracha não é condutora de energia. A água é a fé. A borracha é a incredulidade. A fé conduz o poder de Deus. A incredulidade não conduz o poder de Deus. Quando você não acredita, não há como o poder de Deus te alcançar. Mas quando você acredita, você é tomado pelo poder de Deus e o poder de Deus te alcança. Isso é fé. Porque nós estamos aqui 1h40 da manhã. Isso é fé. Nós não estamos aqui para ver alguém, nós não estamos aqui para adorar alguém, nós estamos aqui para adorar o único Deus digno de toda a nossa adoração. Eu saí de Bertioga, 1.200 quilômetros daqui, porque eu sei que tem um povo aqui que vai morar comigo no céu. Tem um povo aqui que acredita nas mesmas coisas que eu acredito. Aleluia, posso ouvir um glória a Deus? É por isso, repita comigo, pureza não é uma opção. É um requerimento que aqueles que querem subir o monte do Senhor precisam ter. Irmãos, o poder de Deus para fazer um milagre na nossa vida precisa de algumas coisas que nós devemos fazer: pureza, santidade. Jesus, ele precisa nos encontrar no momento que o nosso coração está disposto a servi-lo. Jesus precisa nos encontrar em momentos que nós estamos dependendo completamente dEle, somente dEle. E quando aqueles 10 leprosos, eles são curados, quantos voltam? Quantos? Era tão importante para Jesus a volta dos 10, que a primeira coisa que Jesus pergunta quando aquele único volta é o seguinte: aonde estão os teus amigos? O que Jesus estava querendo dizer? Eu sei que os 10 foram tocados. Eu sei que os 10 foram curados. Mas cadê eles? Cadê a resposta dos crentes? Cadê a resposta daqueles que eram leprosos e foram tocados pelo Senhor? Eles estão continuando, porque olha o que Jesus vai seguir falando para aquele único que volta. Ele vai dizer o seguinte: onde estão seus amigos? Aquele homem se prostra diante do Senhor, Lucas 17, e ele adora o Senhor. E Jesus fala para ele: vai, a tua fé te salvou. Por que Jesus não fala para ele: a tua fé te curou? Porque quem é curado, somente curado não volta, mas quem é salvo dá respostas. Quem é curado, quem recebe uma bênção, irmãos, quantas pessoas passaram por essa igreja, pelas nossas igrejas, receberam algo de Deus e nunca mais voltaram? Por quê? Porque essa é a característica daquele que não é nascido de novo, ele não dá respostas. Essa é a característica dos jovens que não são nascidos de novo, eles não dão respostas. Agora, a característica de alguém que é nascido de novo, ele volta. Ele volta para falar: eu te amo, eu te reconheço, eu sei que foi o Senhor quem fez, eu sei que não foi obra de homens, foi obra de Deus, eu sei que isso foi uma intervenção divina, eu sei que isso veio do alto para mim.
É assim que aqueles que são nascidos de novo respondem. Agora preste atenção, querido. Foi falado aqui da cultura do céu. Os meninos estão lendo os livros, né? Estão afiados, estão alinhados. Olha só, a gente fala que nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos embaixadores de Cristo. Todos aqueles que entregam a sua vida a Jesus Cristo são embaixadores de Cristo. Um embaixador dos Estados Unidos que mora em Brasília, o lugar onde ele mora não é território brasileiro, é território americano. Ele está no Brasil, mas as leis que regem aquele lugar são leis americanas. Por quê? Porque ele é embaixador. Tem muita gente querendo ir para o céu, enquanto a oração modelo de Jesus falou o seguinte para nós: venha o teu reino, faça-se aqui na terra como é no céu. Faça-se aqui na terra. A irmã que está intercedendo aqui, ó, no meio, irmã, você mesmo, levanta a tua mão. Eu estou vendo dois, como é que fala? Que você vai plantar mudas. Eu estou vendo 2 mudas na sua mão, minha irmã. 2 mudas com raízes. Você está indo plantar algo novo em algum lugar. Você está levando essas 2 mudinhas com você, minha irmã. Tem algo que você está pedindo para Deus. Você está aí de mão levantada, orando pelas pessoas, mas Jesus te viu e você está plantando. Tem 2 mudas novas sendo plantadas. Aleluia. Receba essa palavra em nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Onde eu parei? Me ajuda. Embaixadores. Então tem muita gente falando: não vejo a hora de ir para o céu. Ei, pare com essa oração, porque nem Jesus quer que você tenha essa expectativa agora. Antes de nós irmos para o céu, nós precisamos trazer o céu para a terra. O nosso dever não é ir para o céu, o nosso dever é trazer o céu para a terra. O céu está resolvido com a morte e ressurreição de Jesus. Quando Jesus morreu e ressuscitou, Ele resolveu o negócio do céu, querido. Nós vamos para o céu, mas o que Jesus quer resolver é a nossa atitude nessa terra. Você e eu precisamos entender que nós fomos levantados pelo Senhor para trazer o céu para a terra. Você não vai para o céu quando você morre, você já vai para o céu quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus. Você já é um cidadão do céu. E quando a gente tem essa perspectiva, a gente faz a coisa certa. Sabe por quê? Porque a gente sabe que o céu está resolvido. Jesus resolveu o lance do céu. Jesus quer fazer agora o quê? Jesus quer que a gente entenda que, como cidadãos dos céus, nós precisamos manifestar o céu nessa terra. Abre comigo em Mateus 7. Vamos lá, rapidão. Mateus capítulo 7. Foi lido o 6 aqui, eu quero ler o 7. Mateus capítulo 7, versículo 13. Olha o que diz a palavra do Senhor. Estreita, entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Então preste atenção, repita comigo: o caminho que conduz à perdição é largo e muitos. Vamos lá, Bré, vamos comigo, vem comigo. O caminho que conduz à perdição é largo e muitos entrarão nele. O caminho que conduz para a vida eterna é estreito e poucos entrarão nele. Agora olha o que segue dizendo o texto: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Preste atenção: pelos seus frutos os conhecereis. Não adianta não adianta nada, é o fruto. Jesus não quer folhas, Jesus quer frutos. Então ele está dizendo: pelos frutos vocês vão conhecer. Colhem-se porventuras uvas em espinheiros ou figos em abrolhos?
Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode uma árvore boa produzir frutos maus, nem uma árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Agora vem a paulada. 20. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo, olha só a invertida. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em teu nome? Porventura, nós não temos expelido os demônios em teu nome? Não temos feito muitos milagres em teu nome? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Uau! Espera aí, ele está falando que a árvore a gente vai conhecer pelo fruto. Então quer ver se um cara é de Deus? Olha os frutos da vida dele. Ele tem que ter raiz. Não pode ter caído de paraquedas. Ele tem que ter raiz. Ele tem que dar frutos. Pelos frutos a gente vai conhecer se a árvore é boa ou ruim. Só que depois ele vai dizer o seguinte: tem gente que vai chegar naquele dia e vai falar: Senhor, Senhor, em teu nome expeli demônios, fiz milagres, em teu nome fiz isso, fiz aquilo, em teu nome, Senhor, nós temos profetizado. E ele vai dizer: eu não te conheço, você não tem intimidade comigo. O que isso quer dizer? Que profetizar, fazer milagres, não é fruto. Porque se alguém que faz isso fosse fruto, não estava nessa lista de Jesus aqui. Profetizar, expelir demônios e fazer milagres não são frutos, são resultado do dom que Deus dá, e o dom é irrevogável. Você pode estar perto de Deus ou longe de Deus, o dom está com você para onde você for. Ele não tira e põe, tira e põe. Tá bem, tá com o dom. Tá ruim, tira o dom. Não, o dom está aí, ele é irrevogável. E é por isso que Jesus está falando. Tem muita gente que vai estar falando em meu nome, mas já não tem mais intimidade comigo, não conhece. Tem muita gente que vai estar pregando, que vai estar profetizando, que vão estar adorando junto com a igreja, mas eu não conheço ele. João capítulo 2, o casamento em Canaã da Galileia. Vem comigo aqui, Canela. Aqueles noivos não sabiam que o vinho ia acabar. E um vinho acabar numa festa de casamento naquela época era uma tragédia. Os noivos não sabiam. Jesus deve ter pego aquele convite de casamento e falou: uau, eu sei o que vai acontecer lá. Mas que bom, porque eles não estão me convidando, porque eles sabem que o vinho vai acabar. Eles estão me convidando por intimidade, por relacionamento. Jesus não chamou, aqueles noivos não chamaram Jesus porque sabiam que ia ter problema no casamento. Aqueles noivos não chamaram Jesus para ser um convidado da festa porque eles sabiam que algo de errado ia acontecer. Não, pelo contrário, eles tinham contratado um mestre-sala para que nada desse errado na festa. Mas quando você tem relacionamento com Jesus, ele transforma a água em vinho. Se o vinho acaba e você tem relacionamento com ele, a tua vida não acaba assim. Lá turbia você. Quando você sente falta de algo, mas você tem relacionamento com Jesus, você não terá falta disso mais. Não, eu quero profetizar, levanta a tua mão que eu quero declarar sobre a tua vida. Quando você sentir falta de algo, mas você tem relacionamento com Jesus, então quer dizer que Ele está na tua festa, você não terá mais falta disso aí. Jesus não tem problema com a abundância, Jesus tem problema com a falta. Faltou pão, Ele multiplicou o pão. Faltou o peixe, Ele mandou os meninos pescarem de novo, a pesca maravilhosa. Faltou o vinho, o que Ele fez? Ele manda trazer 6 talhas de pedra. 6 é número de homem na Bíblia. As talhas serviam para purificação. Eles colocam água naquelas talhas, e de forma milagrosa, Jesus, a mãe de Jesus, os servos que estão ali, eles estão presenciando a mudança rápida. E eu cheguei agora onde eu queria para começar a pregar. Presta atenção.
algumas coisas vão mudar rapidamente na vida de algumas pessoas que estão aqui nessa vigília, porque você está ouvindo essa palavra e você vai entender o que o Espírito Santo quer de você. Aceleração, repita comigo, aceleração. Um vinho para nós representa a alegria do Espírito Santo, mas um vinho comum para ser feito, ele passa por um processo. Ele passa por decantação, por fermentação, por armazenamento. Ele passa, quanto mais velho, mais nobre o vinho é. Só que em segundos, naquela festa, Jesus transforma aquela água no melhor vinho. Escuta, quando eu e você apressamos alguma coisa, aquilo nasce prematuro, mas quando Deus apressa, aquilo nasce perfeito. Não, pega essa palavra em nome de Jesus. Quando você se antecipa em algumas coisas que não era para fazer, aquilo nasce prematuro e você terá problemas. Mas quando você vê Deus acelerando algumas coisas, aquilo nasce perfeito. Nossa, antecipou, mas foi Deus, está perfeito na tua mão. Está perfeito, irmãos, nasce perfeito. Agora preste atenção, aqueles noivos não sabem o que está acontecendo sequer, que acabou o vinho, mas Jesus está na festa. Fala para quem está do seu lado, o vinho sempre acaba. O vinho sempre acaba. Pessoas que se apoiam na família, de repente alguém falta, o vinho sempre acaba. Pessoas que se apoiam na saúde que tem, de repente vem uma enfermidade, o vinho sempre acaba. Alguém que se apoia no emprego que é estável e está lá, de repente acontece alguma coisa, muda tudo e é mandado embora, o vinho sempre acaba. Mas se Jesus está na festa, estou sentindo Jesus aqui, aleluia. Se Jesus está na festa, as coisas podem mudar repentinamente. As coisas podem mudar repentinamente. Jesus transforma a água em vinho. Agora ele pede para que os serventes levem ao mestre-sala. O mestre-sala foi o responsável em comprar tudo para o casamento. Ele não sabe que faltou vinho para tanto convidado. Ou se ele sabe, ele está procurando saber o que fazer, mas de repente os servos chegam com o melhor vinho, jamais visto, jamais experimentado. E aquele vinho, aquela situação vai fazer com que aqueles homens apresentem para o mestre-sala, e o mestre-sala vai falar o seguinte: meu Deus, eu preciso ir lá falar com o noivo. E ele vai até o noivo, e o noivo não sabe. E ele fala para o noivo o seguinte: cara, você é demais, porque todas as festas que eu faço, os noivos servem o vinho melhor no início e no final qualquer coisa, mas você está servindo o melhor até agora. Repita comigo, até agora. Isso fala de constância, irmão. Escute, o melhor de Deus na sua vida não está atrás de você, o melhor de Deus para a sua vida está à sua frente. Pega essa palavra. Não, vou repetir, levanta a tua mão para pegar em nome de Jesus. O melhor de Deus não está atrás de você. Você pode ter vivido coisas incríveis, o melhor de Deus está à sua frente. Seja constante. Seja constante. Até agora, eu acho que o noivo deve ter olhado para o mestre-sala, não entendido nada, mas de repente ele deve ter olhado lá para o outro lado, e ele deve ter visto Jesus, pastor Adalto. E ele deve ter falado: estou entendendo. Alguma coisa saiu do controle, mas o homem que coloca as coisas de volta no lugar está aqui. Ele está aqui. E voraçaio, levanta a tua mão, adora Jesus um pouco, solta um pouquinho aí o que está aí dentro de você. Levanta a tua mão, adora o Senhor, adore o Senhor. Adore o Senhor, adore o Senhor. Adore o Senhor, adore o Senhor. Assim como Ele transformou a água em vinho em segundos, assim Ele pode acelerar algumas coisas na sua vida. Eu quero profetizar que algumas coisas podem mudar sim, da noite para o dia, se você acreditar no Deus da sua salvação.
Números capítulo 17. Eu estou falando de aceleração. De aceleração. Pessoas que se levantam na sua dor e veem o cenário sendo transformado. Irmão, se levante na sua dor. Pessoas que se levantam na sua dor e veem o cenário mudando de repente. Números 17. Tem uma pandemia acontecendo. Tem uma peste que alcançou o arraial do povo de Deus. Moisés e Arão estão preocupados. Deus chama Moisés e Arão e diz o seguinte: pega um bordão de cada tribo, 12 tribos, 12 bordões. Arão vai ficar com o bordão da tribo de Levi, e vocês vão levar até a entrada da tenda do encontro. O bordão que florescer, esse é o homem, esse é o meu homem. Vão ter que obedecer esse homem. Arão pega os bordões e coloca ali junto com Moisés na tenda do encontro. No dia seguinte, um pedaço de pau que não está conectado a uma árvore, não está conectado ao chão, não só floresceu. A Bíblia diz que ele floresceu, que ele deu botões, que ele deu flores, que ele deu amêndoas, e as amêndoas estavam maduras. Não, pega essa aí, irmão. Pega aí, irmão. Não, você tem que pegar. Não está conectado a nada, mas existe uma palavra. Existe uma profecia. Existe uma palavra empenhada da parte de Deus. Vai florescer. Pode estar seco, pode estar... Ei, tem filhos de pessoas que estão aqui que podem estar desconectados do Senhor agora, mas vão florescer, porque existe uma palavra que foi liberada lá no passado. Repita comigo: não será um passo, será um salto. Você pode declarar isso e profetizar na vida do teu irmão? Não será um passo, será um salto. Não será um passo, será um salto. Não será um passo, será um salto. Não será. Cadê o povo da dança aí para dar um salto? Cadê o povo da dança aí para dar um salto? Não será um passo, será um salto. Não será um passo, será um salto. Eu estou terminando, irmão. Vamos comigo, vai comigo lá para 2 Reis. 2 Reis, capítulo 16. Eu estou falando de cenários que podem mudar da noite para o dia. Latore Abaxé. 2 Reis, capítulo 6. Preste atenção. Olha só, verso 24. Depois disso, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, e subiu e sitiou Samaria. Houve grande fome em Samaria, e eis que sitiaram, a ponto de venderem uma cabeça de jumento por 80 siclos de prata, e um pouco de esterco de pomba por 5 siclos de prata. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: acode-me, ó rei, meu senhor. Ele me disse: se o Senhor não te acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Perguntou-lhe o rei: o que tens? Respondeu ela: esta mulher me disse: dá teu filho para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu, no outro dia, dá o teu filho para que o comamos, ela o escondeu. Tendo o rei ouvido essas palavras da mulher, rasgou as suas vestes. Quando passava pelo muro, o povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro sobre a pele. Presta atenção, olha o que está acontecendo. Eu estou terminando aqui. Samaria está sitiada, e o rei de Israel é o rei naquele momento. O rei de Israel sabe que a coisa está feia, porque eles estão sitiados, ou seja, eles estão cercados, tem fome na cidade, a ponto de venderem uma cabeça de jumento por 80 peças de prata, e um pouco de esterco de pombo por 2 peças de prata, a ponto de mães estarem matando seus filhos. Tragédia, loucura. O rei sabe que não pode mudar aquela situação, ele está com roupa de saco, vestido por baixo das vestes reais. Ele está andando no muro. Eliseu é o profeta.
Eliseu está na casa dele. Os maiorais do rei não estão com o rei, estão na casa de Eliseu. Por quê? Porque eles sabem que o rei não pode mudar aquela situação, só Deus. Mas o rei está chateado, porque os maiorais dele não estão com ele na hora certa, no momento difícil, estão com Eliseu. Então ele está chateado com Deus e com o profeta, a ponto de falar que vai matar o profeta Eliseu. O rei está andando no muro, uma mulher chama ele: olha, rei, nos ajuda, porque essa mulher, eu fiz um trato com ela de comermos o meu filho, depois o dela, e ela pisou na bola. O rei ouve aquilo, e aquilo para ele é o fim. Ele fala: eu vou matar Eliseu, porque Eliseu lá atrás tinha profetizado algo que ia acontecer, porque os homens estavam se desviando da palavra que Deus tinha dado. E isso que acontece, tragédias, situações difíceis. Olha para mim, eu estou terminando, vem comigo. O rei pega um amigo, um servo, e vai atrás do profeta Eliseu na casa dele. Eliseu diz assim: o rei está vindo atrás de mim para arrancar a minha cabeça. O rei chega. Quando o rei chega na casa de Eliseu, o rei diz assim: você viu como é que está a situação? Olha o que está acontecendo. O profeta Eliseu diz assim: assim diz o Senhor, amanhã, a essa hora, todo o cenário será diferente. Tudo estará mudado. Amanhã, a esta hora, tudo estará diferente. Você precisa pegar o que eu venho falando, costurando até agora, para você entender essa parte. Por quê, irmãos? Tem coisas que a gente precisa pegar e guardar para nós. Eu falei da borracha e da água. O servo do rei diz assim: nem que Deus abrisse os céus isso poderia acontecer. Eliseu, você está entendendo o cenário que nós estamos vivendo? Irmãos, cenários que Deus pode mudar. Cenários, pastora Soraya, que Deus pode intervir e mudar rapidamente. Aleluia. Cenários em famílias, cenários em cidades, cenários em países, Deus pode mudar. Só que olha o que vai acontecer, irmãos. Olha quem Deus usa. Eu estou falando de improváveis, eu estou falando de leprosos. A Bíblia vai dizer que existiam 4 leprosos na porta de Samaria. Eles não podem entrar na cidade, porque não tem nada o que comer, e eles estão fora da porta, porque era a lei mosaica que dizia isso: leprosos para fora da porta da cidade. Eles não podem, se eles ficarem ali eles vão morrer. E um tem uma ideia, são 4. Um chega para os 3 e diz o seguinte: cara, se a gente ficar aqui, eu estou falando de se levantar na dor e viver uma aceleração. Aleluia. Se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer. Se nós entrarmos na nossa cidade, nós vamos morrer, não tem nada para comer. Então vamos fazer o seguinte: vamos para Arraial dos Sírios, e seja o que Deus quiser, porque o máximo que pode acontecer é eles nos matarem. Irmãos, eles estão indo para o Arraial dos Sírios. Quando eles chegam perto da cidade, tem tendas, não tem ninguém. O povo que tinha sitiado a cidade tinha um acampamento. Eles foram até esse acampamento, não tem ninguém. Eles acham estranho, está escrito. Eles começam a andar, tem comida quente ainda, tem cavalo selado, tem ouro, tem prata em algumas tendas. Eles acham estranho, querido. Às vezes a gente pede para Deus mudar algumas coisas e fazer alguns milagres, e quando Deus faz a gente estranha, porque é muita bênção. E eles estão olhando. Eles entram numa tenda, eles comem, eles pegam ouro e prata e eles saem correndo, porque eles estão desconfiados. Meu Deus, o que está acontecendo? Eles não sabem do diálogo que o rei teve com o profeta. Eles não sabem da palavra profética, que amanhã, esse horário, tudo vai estar diferente. Que amanhã, nesse horário, tudo vai estar diferente. Eles não sabem.
Mas eles estão lá. Olha quem Deus usa para mudar cenários. Quem se levanta na sua dor. Olha quem Deus está usando nesse tempo. Não é quem sabe mais, é quem tem fome e sede de mudança em Deus. Eles estão lá. E eles voltam de novo. A segunda vez eles entram em outra tenda. Pegam mais ouro, mais prata. Eles olham, tem um cavalo selado. Ou seja, tem comida ali para alimentar toda a cidade. Tem ouro e prata ali para pagar toda a dívida da cidade, para resolver o problema da cidade e do rei. Mas quem está desfrutando? Os leprosos, que ficaram do lado de fora. Num determinado momento, um deles diz assim: é muita bênção que nós estamos vivendo, e o nosso povo está lá passando fome. A comida aqui dá para todos eles. Preste atenção, irmãos. Deus não tem nada com quem retém. Deus tem tudo com quem compartilha. Deus não tem nada com quem retém. Deus tem tudo com quem compartilha. Aqueles 4 leprosos tinham bons motivos para falarem o quê? Deixa eles morrerem de fome. Colocaram a gente para fora da cidade, nos chamam de malditos, então vamos desfrutar da bênção a gente aqui. Eles dizem o seguinte: vamos lá, a gente tem que dar a boa notícia para o povo da nossa cidade. Quem tem boa notícia precisa entregar essa boa notícia. Não, você precisa pegar o que eu falei. Quem tem boa notícia precisa entregar essa boa notícia. Você tem uma boa notícia porque Deus é contigo. Você tem uma boa notícia porque a própria boa notícia mora em você. O Espírito Santo de Deus. Você pode falar para os 3 do teu lado aí: você tem uma boa notícia. Você tem uma boa notícia. Acima do que você está vivendo e passando, você tem uma boa notícia. E aqueles homens voltam. Eles chegam na porta da cidade e gritam para o atalaia: abre os portões. O atalaia diz: não, vocês são os leprosos, não podem entrar. Meu Deus. A gente às vezes julga as pessoas, querido, e as pessoas estão com aquilo que a gente precisa. Às vezes a gente julga alguém por causa do passado. A gente tem um pré-conceito. O que é pré-conceito? Por que Jesus não fez muitos milagres em Nazaré, pastora? No lugar que ele cresceu. Ele nasceu em Belém, mas cresceu em Nazaré. Por que ele não fez muitos milagres? Ele disse que é por causa da incredulidade. Mas por quê? Olhavam para Jesus e diziam: quem? O filho de José? Conheço. Quebrou a vidraça da minha casa várias vezes jogando bola com meu filho. Preconceito. As pessoas não acreditam que alguns podem mudar. As pessoas não acreditam na transformação que Deus pode fazer na vida de alguém. Aqueles homens estão com a solução e eles gritam. E depois de insistirem, o homem abre a porta. Eles vão falar com o rei. O rei desconfia. O rei manda pessoas. Voltam e avisam a cidade inteira. Toda a cidade vai desfrutar do favor de Deus, por causa de 4 leprosos que se levantaram na sua dor. Não, você precisa entender. 4, a cidade inteira vai desfrutar do favor de Deus. Deus muda cenários. Deus usa os improváveis. Deus usa os eudes, canhotos. Deus usa aqueles que não são, como se já fossem. Deus usa improváveis. Aleluia. Lecoria baixea.